convidar o pastor Roberto que nos ajude aqui com o violão. O Deuel está estudando. E nós cantaremos 245, iniciando o culto desta noite. 245. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados reverentemente, ao Santíssimo adoremos. 245. Nós estaremos lendo duas passagens bíblicas. A primeira, 2 Coríntios 5, versículo 5. E a segunda, a primeira epístola de João 4, versículo 13. Você acha logo os dois livros, logo que lermos o primeiro,
Passaremos para o segundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 5. E 1 de João, capítulo 4, versículo 13. Evangelho aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 2 aos Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito, ou seja, dando-nos o Espírito. 1 de João 4, 13. Nisto conhecemos que permaneceremos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Que Deus nos abençoe com esta porção lida da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nossa gratidão, meu Deus, por essa nova oportunidade que o Senhor nos está concedendo. Subirmos a esta casa de oração, para sentados aqui, Senhor, aprender de Ti. Pai, nós imploramos o perdão para o nosso pecado. Certamente, ó Deus, nós temos entristecido o Teu Santo Espírito, tratando-o com indiferença, com desprezo e com desdém. Por isso te rogamos que o Senhor nos ajude a compreender este ensino nesta noite, para que nós possamos, ó Deus, mudar, passando a tratar, ó Deus, o Teu Santo Espírito como realmente ele deve ser tratado. Lembra, Senhor, daqueles que não tiveram disposição e vontade de estar aqui nesta noite. Tu conheces cada um deles. Lembra daqueles que estão ausentes. Nos ajude. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos prosseguir falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós queremos falar sobre a grande verdade contida em toda a palavra de Deus. Deus já nos deu o seu Espírito. Nós queremos pensar sobre isso hoje. Deus já nos deu o Espírito Santo. Irmão, se eu prometo um livro a um menino, eu uso, evidentemente, o verbo no futuro, dizendo: eu lhe darei um livro. Eu lhe darei um livro. E diante disto, o menino tem razão de ficar esperando o livro que eu lhe prometi. E se eu demorar de dar este livro a ele, ele tem o direito de, toda vez que me encontrar, cobrar
o livro. Mas se eu digo ao menino, eu lhe dei o livro, eu já lhe dei o livro. E este menino, toda vez que me encontra, ele vem pedir o livro, ele vem cobrando este livro, eu devo entender que este menino tem algum problema mental. Porque o livro que eu prometi a ele, eu já o entreguei. Eu já dei a ele. Agora simulemos uma outra situação. Se este menino despreza o livro na sua estante e continua me aborrecendo, me importunando para eu dar o livro, eu vou me convencer que ele tem um problema mental. Tome você o Novo Testamento e verifique que, depois do período de transição, que é a constituição da formação do início da igreja, em todas as epístolas, quando os apóstolos se referem ao Espírito Santo em sua relação com os humanos, ele usa o verbo dar, receber, batizar, selar, enviar. Esses verbos ele usa todos no passado. Se emprega os verbos ter, estar, ficar, permanecer, habitar, tais verbos ele usa o presente. Quando ele usa o imperativo, ele passa a mostrar o dever e a responsabilidade de cada cristão para com a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos ancorados neste assunto porque o Espírito Santo de Deus, como todos sabem, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Ele que faz toda a obra em nós e no meio de nós. Se nós não tivermos um relacionamento correto com a pessoa do Espírito Santo, nós não seremos nada e nós não faremos nada. Porque toda obra é dele. Então nós precisamos debater, demorar, insistir, procurar, pesquisar. Porque a maioria da cristandade tem errado feio no que diz respeito ao Espírito Santo. E os irmãos irão ver nessa meditação o que é que as pessoas muitas das vezes têm feito
com a pessoa do Espírito Santo. Vai aqui uma lista de passagens mostrando que Deus já nos deu o Espírito Santo. A promessa que Deus nos fez de nos dar o Espírito Santo, Ele já cumpriu. É evidente que nós estamos falando para pessoas que foram regeneradas, para pessoas que nasceram de novo. Porque o Espírito Santo, ele só habita no coração de quem foi renovado por dentro. Quem ainda não foi alcançado pelo milagre do novo nascimento, que é a mudança de coração. Deus tira o coração de pedra que nós nascemos, coração inclinado apenas às coisas da terra. O coração que nós nascemos, que nosso pai e nossa mãe nos deram, ele está simplesmente inclinado, voltado para as coisas da terra. Ele só pensa, só se interessa pelas coisas da terra. Ele fala em Deus, ele diz que ama a Deus, mas é tudo da boca para fora. Quem disse isso foi Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas todo aquele que ouve o Evangelho de Deus e crê nele, ele recebe um novo coração. É este novo coração que vai agradar a Deus, que vai buscar as coisas de Deus, que vai se interessar pelas coisas de Deus. Então, ouçam, se você for bom de Bíblia e quiser acompanhar, acompanhe. Se você não quiser, você ouve daí. Nós vamos começar na Epístola aos Romanos. Ouçam quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado que Deus já nos deu o seu Santo Espírito. Por exemplo, Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no passado. Romanos 8:9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebam vocês, irmãos, a importância de nós termos plena convicção de que o Espírito de Deus habita em nós, porque está aqui nitidamente, Romanos 8:9, que se o Espírito de Deus ainda não habita em você, você não é dele. Você não pertence a ele. Romanos 8:9. Romanos 8:11. Ressuscitará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:15. Recebestes
o espírito de adoção. Percebam aí que o pronome está oculto. Você já recebeu o espírito de adoção. Romanos 8, 23. Tem. O pronome está escondido. Vocês têm as primícias do Espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Recebemos, nós está oculto aí. Recebemos o Espírito que provém de Deus. Segundo aos Coríntios 3,16. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Romanos 6,19. Ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Segundo aos Coríntios 12, 13. Porque todos nós fomos batizados, já fomos. De tal maneira, irmãos, que se alguém pede o batismo com o Espírito Santo, está pedindo uma coisa que Deus já lhe deu. Se é que é crente. Segundo aos Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados com o Espírito, formando um corpo. Primeiro aos Coríntios 12, 13. Desculpe. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 12, 13. Acertou? 1 Coríntios 12, 13. Todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Agora que passaremos para 2 aos Coríntios. Tudo que eu falei agora é na primeira carta. Eu vou repetir. 1 Coríntios 2, 12. 3, 16. 6, 19. 12, 13. Agora passaremos para 2 aos Coríntios 1, 22. Segunda carta. 1, 22. O qual também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Essa palavra penhor equivale a dizer, nos deu o Espírito Santo como garantia no coração. 2 aos Coríntios 5, 5. O qual nos deu o penhor do Espírito. Esse penhor aí, novamente, significa o Espírito mesmo. Passaremos para os Gálatas 3, 2. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aos Gálatas 4, 6. Deus enviou aos vossos corações
o Espírito de seu Filho. Aos Gálatas 4:6. Passaremos para os Efésios. Efésios 1:13. No qual também, havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo. Efésios 1:14. O qual, referindo-se ao Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. 1 aos Tessalonicenses 4:8. Ao qual nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, Deus já nos deu o seu Espírito Santo. 2 Timóteo 1:14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 1 de João 2:20. 1 de João 2:20. Vós tendes a unção do Santo, a unção do Espírito Santo. 1 de João 2:27. A unção que recebeste dele permanece em vós. 1 de João 3:24. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo seu Espírito que nos tem dado. E aqui a gente pode novamente parafrasear. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo seu Espírito que ele já nos deu. 1 de João 4:13. Porquanto nos deu o seu Espírito. 1 de João 4:13. Porquanto nos deu o seu Espírito. Por essa lista, vê-se que 5 vezes se afirma que Deus já nos deu o Espírito Santo. 4 vezes que nós já o recebemos. 3 vezes que ele está selado nos nossos corações. 3 vezes que o temos, pois o Pai nos deu. E 5 vezes que ele habita em nós. Diante desta lista, pode uma pessoa crente, que se diz crente, pedir o Espírito Santo, ou pedir o batismo? Uma pessoa, alguém religioso que envereda por esse caminho, como cristão, pedindo o Espírito Santo, pedindo o batismo,
essa pessoa demonstra uma ignorância, ou ignorância, ou incredulidade medonha. Diante de uma evidência tão clara, em todo o Novo Testamento, em que o Espírito Santo percorre todos os livros do Novo Testamento, Deus já deu a vocês o Espírito Santo, vocês já foram batizados com o Espírito Santo. Como é que alguém pede? E isso, meus irmãos, nos mostra uma outra realidade. Diante de tanta evidência, a gente precisa entender que nós temos falhado, feio, em estudar tão pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Dito isto, nós temos agora os verbos que estão no imperativo, os quais confirmam o fato de que o Espírito Santo já está residindo em nós e constitui, os verbos no imperativo vêm ratificar a existência do Espírito Santo habitando em nós e vem mostrar e vem revelar as recomendações divinas sobre o proceder do cristão para com o Espírito Santo. Isso aqui é importantíssimo. Os verbos que estão no imperativo acerca do Espírito Santo vêm ratificar que ele realmente está nos nossos corações e vem mostrar e vem exigir um comportamento digno, decente, divino dos cristãos para com o Espírito Santo. São 4 essas recomendações, estes verbos, no qual, aliás, são 4 essas recomendações, sendo 2 delas negativas e 2 delas positivas. Eu vou repetir. Os verbos que estão no imperativo, quando se refere à pessoa do Espírito Santo e o comportamento dos cristãos, é para ratificar a presença dele em cada um de nós e mostrar a orientação divina para cada cristão, para com a pessoa do Espírito Santo. São 4, 2 delas negativas e 2 positivas. As 2 negativas, a primeira é Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Mandamentos de Deus, orientando os cristãos, como é que eles devem viver
uma vez que eles estão conscientes que o Espírito de Deus habita neles. Essa parte da Escritura, longe de sugerir que devemos buscar o Espírito Santo ou pedir para Deus não tirar ele de nós, porque tem muita gente que usa esse texto para pedir o Espírito Santo e para pedir que Deus não retire ele de nós. Nós já aprendemos que o Espírito Santo de Deus, uma vez selado no coração do homem regenerado, ele só sai daqui com o cristão para o céu. Ele não sai mais do coração regenerado, do coração que nasceu de novo. O Espírito Santo só sairá da terra junto com a igreja. Quando a igreja for tirada e levada para o céu, aí o Espírito Santo sairá da terra. Ou então, com cada crente que sai daqui. Nos diz aí, esse texto afirma sua presença em nós como selo e sua permanência conosco até o tempo da nossa redenção. Romanos 8, 28. E isto porque a redenção da nossa alma já é uma obra completa. Falta a redenção do nosso corpo, que é a saída do nosso corpo daqui para habitar com o Senhor. Assim o apóstolo aqui considera o Espírito Santo como um hóspede que está residindo em nós. E é aqui que está o problema. O apóstolo Paulo está considerando o Espírito Santo aqui como um hóspede que está em nossa casa. Se nós temos um hóspede ilustre em nossa casa, como é que nós devemos tratar esse hóspede? Se nós temos alguém hospedado em nossa casa, em que nós constantemente estamos o entristecendo. É assim que a igreja moderna tem tratado a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está aqui, mas eu não vejo, não sinto, por isso. Não me preocupo com os mandamentos acerca dele. É um motivo, o Espírito Santo habitando em nós, é um motivo muito elevado para o nosso bom procedimento, quando nós o encaramos como um hóspede ilustre. É um motivo elevado para o nosso bom procedimento e para a nossa santificação.
Quantas vezes não se consultam? Quantas vezes as pessoas perguntam: eu posso fazer isto? Eu posso fazer aquilo? Eu posso ir a tal lugar? Um exemplo: o crente pode ir em cinema? O crente pode ir no estádio de futebol? O crente pode ir numa boate? Numa roda de samba? Num baile? Quando nós tomamos consciência do Espírito Santo de Deus habitando em nós, a coisa muda. Porque você volta e faz essa pergunta: eu levando o Espírito Santo comigo, como é que ele vai se sentir em um cinema? Roda de escarnecedores. Eu levando o Espírito Santo comigo num estádio de futebol, como é que ele vai ficar lá comigo? Será que o Espírito Santo de Deus vai se dar o trabalho de ir num estádio de futebol, participar de um jogo comigo? Será que eu posso frequentar uma boate? Porque se o Espírito Santo de Deus, visitante ilustre, divino, se ele está selado no meu coração, onde eu for, eu levo ele. Ele vai comigo. E onde eu sentar, o que eu estiver fazendo, ele vai contemplar. Então, irmãos, nós precisamos entender como é que ele vai se sentir participando desse espetáculo. Aí nós teremos a resposta. Se o crente pode ir ali, se o crente pode ir acolá, se o crente pode fazer aquilo. Porque diante desse comportamento, a ideia que se tem é que a religião dos crentes é a religião do não. A lei de vocês é uma lei que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é uma lei que não pode fazer aquilo. É porque comigo existe um hóspede divino que habita no meu coração. E onde eu for, eu levo ele. O cuidado de não entristecer o Espírito Santo leva-nos a evitar as más companhias, os maus pensamentos, a maledicência, os vícios e todos os excessos. Entre estes últimos estão a falta de controle emocional, que nós chamamos falta de domínio próprio, em que as pessoas hoje estão com os nervos na flor da pele, a tal ponto de você num semáforo, você não pode olhar para o carro que está à tua direita ou para a tua esquerda, porque se você fizer isso, o de lá pergunta: o que é? As pessoas estão com os nervos na flor da pele.
que se você não pode reclamar de alguém, furar uma fila. Porque se você fizer isso, está sujeito a começar uma briga e terminar em morte. Entre estes últimos estão os desregramentos emocionais, psíquicos, em que as pessoas perdem o domínio de si, pois um dos frutos do Espírito é a temperança, a moderação, o domínio próprio. O segundo verbo negativo está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito, não apagueis, em outra versão. Não apaguem, não extingam, não abafem. Nesse texto, o Espírito Santo é considerado como uma luz. Nesse texto, o Espírito Santo é considerado como uma luz em nós. E assim nós vamos entender a palavra de Jesus em Lucas 12, 35, quando ele disse: estejam acesas as vossas candeias. E se ela está acesa, lembrem-se da parábola das 10 virgens. 5 tinha a lâmpada e tinha o azeite. Quando se fala em luz, candeias, lanternas, a gente volta aos tempos bíblicos, que não tinha eletricidade. A lâmpada era abastecida com azeite. E o homem do campo, que não tem eletricidade, a lâmpada é abastecida com querosene. Eu fui criado com lâmpada de querosene. Se eu quero apagar aquela lâmpada, eu devo fazer o quê? Se eu quero apagar aquela lâmpada, se eu quero que aquela lâmpada se apague, eu devo fazer o quê? Não abastecê-la. Não colocar o azeite, o querosene. E aí a lâmpada se apaga com a maior facilidade. Foi o caso que aconteceu com as 5 virgens que levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. O texto diz que o noivo demorou de voltar, o combustível acabou, e aí a lâmpada se apagou. Como é que um cristão não permite o Espírito, a lâmpada do Espírito Santo se apagar em sua vida? Abastecendo constantemente com a palavra de Deus, com a vida de oração, com a comunhão entre os irmãos, com o culto divino, com o fazer o bem, com a obra de caridade, socorrendo os necessitados,
chorando com os que choram, perdoando, sendo perdoado. Fazendo assim, você está abastecendo sempre a lâmpada. E o Espírito continua agindo em nossas vidas. Não apagueis, é a recomendação feita a quem tem a lâmpada, tanto a lâmpada como o azeite. Precisamos, como crente, manter acesa a lâmpada do nosso testemunho, bem luminoso o nosso entendimento, nossa inteligência da palavra de Deus. Por isso mesmo, a palavra fala com muita firmeza: não apagueis o Espírito. Ou seja, não deixe o Espírito se apagar, se anular, abafar. Abastece sempre. Vai sempre alimentando. Temos agora 2 verbos positivos. O primeiro está em Gálatas 5, 16 e 25. Andai no Espírito, ou andai guiado, orientado pelo Espírito. E quando a gente ouve uma frase dessa, a gente pergunta: será mesmo que o cristão dos nossos dias, ele vive orientado, ele segue a orientação do Espírito? A gente poderia citar aqui uma grande quantidade de mandamentos da lei de Deus e que as pessoas não dão a mínima. Falta de perdão, amar o próximo, obedecer à lei de Deus no que diz respeito à evangelização, a fazer caridade, socorrer os necessitados, tanta coisa. Não faltar aos cultos, é mandamento da lei de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixei de vos congregar. Andai guiado pelo Espírito. Verso 25. Gálatas 5, 16 e 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também guiados pelo Espírito. Vamos ser honestos. Eu ando guiado, orientado pelo Espírito de Deus. Perceba, eu preciso conhecer realmente a pessoa do Espírito Santo, para eu ouvir a sua orientação, para eu ouvir a sua voz. Aqui o Espírito Santo se apresenta como um mestre. Se apresenta como mestre, ou a norma para o nosso andar cristão. Os Gálatas, tendo começado pelo Espírito, quiseram adotar as injunções da lei como condição de seu aperfeiçoamento. Paulo
os repreendeu e mostrou-lhe que a regra de vida do crente é graciosa e não legal. E agora exorta-os a que andem pelo Espírito, segundo os ensinamentos do Espírito nas Santas Escrituras. Esta é a norma, a regra e o poder da vida espiritual. O outro verbo no imperativo é Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. E aqui, eu prometi a vocês que eu estava devendo isso aqui, porque o escritor John Stott, ele faz uma análise desse texto aqui, de nos impressionar. Enchei-vos do Espírito. E ele começa assim: Paulo já disse aos cristãos que eles foram selados com o Espírito Santo. Portanto, não deve entristecer tão ilustre hóspede com um comportamento indigno. Aqui, no capítulo 5, versículo 18, ele fala do mandamento: enchei-vos do Espírito, e, consequentemente, os seus resultados. Para iniciar, como eu disse, em primeiro lugar, o verbo enchei-vos está no imperativo. E o que é isso? Isto quer dizer que não é uma proposta alternativa, mas sim um mandamento autoritário. Não podemos evitar essa responsabilidade, tal como se dá com os muitas outras pessoas. Ser cheio do Espírito é obrigatório, não é opcional. Segundo, está no plural. É endereçado a todos os cristãos. Ninguém dentre nós deve ficar embriagado, mas encher-se do Espírito. A plenitude do Espírito não é um privilégio elitista, ou seja, uma vida cheia do Espírito não é privilégio de uma classe da elite, mas é uma bênção que Deus, em Cristo, conquistou para todos nós. Uma possibilidade para todo o povo de Deus. É um mandamento para toda a igreja. Em terceiro lugar, está na voz passiva. O sentido é deixar o Espírito Santo encher-vos. Não há nenhuma técnica nem mágica a aprender. O que é essencial é evitar o que estiver dependendo de nós. É não entristecer o Espírito.
e ter uma tal receptividade a Ele pela fé, que nada o impeça de nos encher. 4, está no tempo presente. Ele diz que na língua que foi escrita o Novo Testamento, há 2 tipos de imperativo. Um que descreve uma ação única, e ele citou o exemplo, como por exemplo, Jesus lá em Caná da Galileia, quando ele disse: enchei de água estas talhas. O mandamento era: encheu, pronto, ficou lá. Esse é o primeiro sentido. Mas o sentido aqui não é este. O sentido aqui é outro. É um que representa uma ação contínua. O sentido aqui é: enchei-vos do Espírito e continue ficando cheios. Uma coisa é encher a talha e deixar lá. Outra coisa é enchei-vos e continue ficando cheios. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre. Não existe isso de alguém se encher do Espírito e dizer: agora eu estou diplomado. Uma pessoa pode se encher do Espírito, abrigar o pecado no coração e ele voltar a ficar vazio de novo. E ele pode se encher do Espírito e continuar ficando cheio sem entristecer. Se ele quer que o Espírito Santo continue agindo na vida dele, não peque, não entristeça, não faça ele contemplar, ver, assistir aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não quer, para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Aqui, pois, temos uma mensagem, tanto para os derrotados, quanto para os vitoriosos. Aos derrotados, Paulo diria: enchei-vos do Espírito, e ele vos dará uma renovação de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas só temos se vivermos cheios do Espírito, porque é o Espírito que produz essa mansidão, esse amor, esta paz, esta bondade, esta fé, esta coragem. E é interessante se observar o fruto. Gálatas 5:22 fala: o fruto do Espírito. E aí desenrola, né? Dando a ideia de uma coisa só, mas depois dividida em muitas outras. Aos vitoriosos, Paulo diria: continue. Os derrotados, ele disse: se encham e vocês terão tudo o que você necessita. Aos vitoriosos, ele diria: continue ficando cheio e você continua sendo feliz, abençoado, próspero, com paz, com alegria, com amor, com felicidade. Dai graças a Deus por aquilo que vos deu até agora. Mas não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que está no nosso coração, fazendo-o participar, contemplar, assistir algo que ele não aprova.
Que Deus nos ajude, irmãos, a encarar esse assunto com seriedade. Leve para casa esse pensamento. Eu tenho um hóspede divino que habita comigo. Como é que eu vou tratar ele? Comigo habita alguém celestial, divino. Como é que eu vou tratar ele? É evidente que a fé aí tem que entrar em ação. Sem fé, tudo é em vão. Deus nos ajude a acertar o passo com a pessoa do Espírito Santo. No dia que isto acontecer, veremos céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo. Veremos sinais, coisas extraordinárias, vidas transformadas, pessoas se levantando para o ministério, pecadores se rendendo aos pés de Cristo, crianças sendo apresentadas, vidas sendo batizadas, gente sendo transferido para o céu. Faz parte do crescimento da igreja. Nascer, morrer, ser batizado, casar, dar-se em casamento. Que Deus nos ajude a pensar seriamente nessa questão. Amém. Vamos cantar dos 361. Comigo habita, ó Deus, a noite vem. As trevas crescem, eis Senhor convém. Vamos cantar de pé e no final nosso irmão Hildo estará encerrando o culto com uma oração. Cantemos em pé 361, 361.
Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Agora, Pai, despede-nos em paz para os nossos lares, na tua companhia, Deus, e possamos estar aqui mais breve, ó Pai, com aqueles também que se encontram enfermos, que ao receber as bênçãos da tua restauração, ó Pai, possam estar conosco. Amém. Para nos louvarmos e adorar o teu santo nome. Amém. Nós te agradecemos essas bênçãos que pedimos, tudo em nome e por amor do teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Nós